Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Lu, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E esse vídeo é para te ajudar, um resumão de tudo que rolou na entrevista coletiva do Fernando Diniz, coletiva de apresentação. Vou dar meus pitacos também do que eu achei, mas já vou adiantar para vocês que eu gostei bastante da postura do nosso novo treinador. Antes disso, quero dar uma dica para você, baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui na descrição, seleciona o Santos como a sua equipe favorita e você sempre vai receber notificações de tudo que está acontecendo e tem o tempo real. Então, se você não estiver na sua casa assistindo ao jogo do Santos, você fica bem informado de tudo que está acontecendo nas partidas. Baixa o aplicativo, depois me conta, tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora vamos para um resumo, né, das melhores respostas, dos melhores momentos, digamos assim, do Fernando Diniz. Depois a gente volta para fazer alguns comentários pontuais. Confere aí. Com um perfil técnico completamente aderente ao que o clube procura, o que a diretoria procura. Jogar sempre em direção ao gol, com futebol bonito, utilizando o nosso pessoal da base e, sobretudo, de entender com total transparência a fase e o momento que o clube vem atravessando na sua parte financeira. Momento esse que eu sempre faço questão de frisar, momento completamente momentâneo. Tá? É uma fase que rapidamente a gente vai ultrapassar. Mais do que um técnico, o Diniz, com certeza, vai ser um grande parceiro neste momento de reconstrução do nosso clube. A gente tem conversado muito e isso, tanto para mim como para ele, está muito claro. É um trabalho que vai ser feito, tá? Mais do que simplesmente treinar o nosso time de futebol. É um trabalho de parceria, de reconstrução. Diniz, seja bem-vindo à família do Santos Futebol Clube. A bola está com vocês. Todo mundo faz uma conexão de uma maneira facilitada em relação àquilo que eu penso do futebol e aquilo que o Santos já entrega naturalmente. É um futebol para frente, desde muito tempo, desde quando eu me conheço por gente. Não sou da geração do Pelé, mas eu cresci já com a geração dos primeiros meninos da Vila, do Juari, João Paulo, Pita, e depois veio o Giovani, que foi meu contemporâneo, que quase foram campeões brasileiros em 95, aí depois vem Robinho, depois vem Neymar e continua produzindo jogadores, Rodrigo e essa geração que está aí. Então é uma conexão fácil de se fazer do meu nome com o estilo de jogo que acompanha a tradição do Santos. Então aqui na minha, de fato tem muita coisa a ver o que a gente tem pela frente. Então trabalhar muito para a gente conseguir os nossos objetivos de uma maneira muito positiva. A gente tem jogador pontual. Vocês acompanham meu trabalho. Eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta. Tá? Então, assim, é isso que a gente vai buscar. É um elenco que me agrada bastante, como já disse, pelos jovens talentosos que ele possui e também pelos jogadores experientes. Então, os jogadores pontuais devem vir para nos ajudar. E o que eu espero aqui no Santos é fazer um grande trabalho, é dar um passo adiante daquilo que eu tenho feito na minha carreira, do Atlético para o Fluminense para o São Paulo e agora do São Paulo para o Santos. E a gente, enquanto a minha vontade é que a gente consiga se dar bem, que a gente consiga se respeitar, do elenco e da diretoria. O que eu tenho certeza que não é uma esperança, é isso, expectativa. Eu tenho muita confiança que a gente vai ter uma parceria muito forte, muito grande, porque comissão técnica, jogadores e diretoria são os trabalhadores. E o pessoal da imprensa, vocês estão aí para fazer a avaliação que vocês acham pertinentes, com respeito sempre. E o torcedor, a gente tem que entregar para o torcedor. A gente tem que entregar vitórias, bom futebol. Então, o torcedor, ele quase sempre tem razão em todas as coisas que ele faz. Então, a gente tem que entregar para o torcedor aquilo que ele espera, que é vitórias e bom futebol. E a gente vai fazer de tudo para isso. Qual o perfil de reforço você acha importante o Santos buscar no mercado e em quais posições vê carências? Eu não vou falar de posição. Eu acho que qualquer jogador, mesmo em todos os lugares, um elenco ele está sempre aberto a bons jogadores que venham a chegar. Eu sou criterioso mesmo. Eu acho que num time do tamanho do Santos, e com a base que a gente tem, a gente não pode trazer um jogador simplesmente
para vir e, às vezes, que não tem uma condição imediata de produzir. E, ao mesmo tempo, se não acontece isso, você atrapalhar o acesso dos jovens ao time profissional para desenvolver suas carreiras. Então, a gente tem que buscar jogador que tenha condição de vir, na medida do possível, para poder, das condições financeiras do clube, para poder nos ajudar a dar sustentação para a equipe e tirar um pouco dessa carga, às vezes que fica exagerada, em cima dos garotos. Que a partida de ontem, como eu disse, vou ressaltar de novo, o time mostrou muita maturidade, então teve um ganho emocional, que eu acho que para os jogadores mais jovens, talvez tenha sido a primeira oportunidade de vivenciar isso, um jogo de extrema pressão, e eles conseguiram responder super bem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, a gente tem aí a Libertadores pela frente, Copa do Brasil, e a gente precisa ter consistência. Como eu disse, não tem uma fórmula mágica, mas uma das bases é criar uma unidade muito forte, que a gente consiga se entender, que a gente consiga produzir muito coletivamente. E aí precisa muito trabalho na parte relacional, emocional, trabalho tático de campo, para a gente conseguir colocar as ideias táticas para os jogadores. Isso vai levar um certo tempo, mas é um time que já tem mostrado alguns resultados muito bons aí, principalmente nos últimos jogos, mesmo quando o resultado não veio, fizeram uma boa partida contra o Palmeiras, fizeram uma partida boa contra o Red Bull, fizeram um bom jogo também na Argentina contra o Boca Juniors e aqui contra o The Strongest. Então a gente vai procurar otimizar aquilo que está sendo feito para a gente conseguir ter uma temporada positiva. Eu tenho estudado já o elenco, já conheço alguns jogadores, mas desde quando meu nome começou a ganhar, a gente começou as nossas conversas, eu comecei a olhar o time com mais profundidade. E eu gosto muito daquilo que eu vi, eu gosto muito dos jovens e, como eu disse já, os mais experientes também me agrada bastante, então é um elenco forte. E especificamente do Kaique, é um jogador precoce que tem um futuro brilhante pela frente. Cara, minha característica principal como treinador de futebol é a vontade que eu tenho de ajudar os jogadores para que eles consigam render bem e levar alegria para o torcedor. Isso é o principal, isso é o que mora dentro de mim. Então, assim, eu gosto de melhorar os jogadores, eu gosto muito. A gente tendo jogadores melhores, com mais confiança e com uma capacidade de entender melhor o jogo, entender melhor a vida, a gente vai ter um time mais forte. E isso vai desembocar no torcedor. Quando a gente conseguir fazer com que isso se repita de maneira cada vez mais consistente, a gente vai levar alegria para o torcedor. Então é essa simbiose que eu sempre busco que o jogador consiga levar para o torcedor, algo de alegre, algo de positivo. Eu falei para vocês, gostei bastante dessa entrevista coletiva do Diniz, até mesmo o Rueda também, né, dando início a essa apresentação da coletiva, falou que explicou as questões políticas e financeiras do Santos, que quer contar com o Fernando Diniz para a realização de um projeto, que era a ideia do Santos também com o Ariel Holan, mas ele acabou pedindo demissão. Então a gente espera também que, de fato, seja um trabalho não só dentro de campo. Resultado é importante, mas a gente sempre fala daquele trabalho 360 que consegue englobar o clube como um todo, né? Espero que o Fernando Diniz consiga fazer isso. E alguns pontos, só para não me alongar muito aqui, que eu gostei bastante. Questão da categoria de base, mais uma vez ele reforçando a importância do clube não recorrer toda hora ao mercado, né, de você contratar jogadores e sim valorizar o que você tem aqui dentro. Ele elogiou bastante o time do Santos, disse que sim, é um time forte, que tem capacidade para crescer, né, nessa temporada, e falou também do que todo mundo quer saber, questões de reforços. O Santos, na última semana, de forma oficial, conseguiu se livrar do transfer ban, pode contratar novos jogadores, porém, ele quer jogadores de forma pontual, né? Ele mesmo disse durante a coletiva que ele é muito criterioso, então ele não vai contratar, pedir a contratação de um jogador à toa. Só relembrando a última passagem dele, né, pelo São Paulo, o último trabalho que o Fernando Diniz realizou, o único jogador que ele conseguiu de contratação que ele pediu foi o Luciano, que trabalhou com ele no Fluminense, e o Luciano se tornou um dos principais jogadores do São Paulo. Então, ele vai pedir o jogador que ele tem certeza que vai ser útil ao elenco, né? Chega de contratações só para inflar o nosso elenco, e muitas vezes esses jogadores acabam nem atuando e depois são emprestados, saem de graça, enfim.
Então, de fato, vamos esperar que isso acabe acontecendo no Santos. Como eu falei num vídeo que eu fiz aqui no canal, depois só vocês procurarem, sobre prós e contras, o próprio Fernando Diniz não tinha muito esse hábito, né, de publicamente pedir reforço para a diretoria. É uma questão mais interna. E como eu falei, ele não teve muitos reforços no São Paulo e conseguiu fazer um trabalho até certo ponto interessante. Depois ele teve uma queda, né? O São Paulo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro, mas ele fez um trabalho de uma certa forma que preparou para o Crespo, por exemplo, né? Então a gente espera que ele consiga ter um bom trabalho no Santos. Ele elogiou bastante a nossa categoria de base, principalmente o Kaique, né, que foi perguntado. E essa questão do Kaique também é interessante, né? O Fernando Diniz, que é um técnico que gosta já de sair jogando com os zagueiros, nós temos o Luan Pérez e o Kaique com essa característica de jogadores mais técnicos. Então, talvez isso possa ajudar, né, esse trabalho do Fernando Diniz implantar aquilo que ele pensa sobre futebol. Vamos então aguardar Fernando Diniz no Santos. Quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa entrevista coletiva? Se vocês estão empolgados ou não. E vale ressaltar, diferente de Areola e Marcelo Fernandes, agora o Fernando Diniz terá tempo para treinar, o que é importantíssimo. O Santos vai enfrentar o Boca na terça, depois o próximo jogo é pela Libertadores também, The Strongest lá na altitude, ou seja, uma semana praticamente aí só se preocupando em treinar, colocar a casa em ordem. Vamos esperar para que esses resultados positivos apareçam, e não só resultados, né, mas sim um jeito de jogar que agrade a gente, né? Não é aquele jogo feio, aquele gol de canela, aquele gol, né, sem querer, enfim, que o Santos possa vencer, mas vencer com propriedade. É isso que a torcida espera. E sem passar sufocos. O que passamos no Campeonato Paulista, que sirva de lição para que isso não se repita nos próximos anos e principalmente, né, que a gente possa ter um Santos acostumado a brigar por títulos e não a brigar contra o rebaixamento, né? A gente não pode ir contra a nossa história. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Estamos crescendo o canal, graças a vocês. Estamos quase chegando a 21 mil inscritos. Então eu conto com você para divulgar esse canal para mais torcedores do Santos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.